Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar cajus. Nós vamos começar por essa folha. Como sempre, nós fazemos o que está atrás primeiro. Então, eu vou usar um pouquinho do amarelo limão. Essa folha a gente vai fazer meio manchada, tá? Agora, eu vou completar com o verde oliva, essa parte aqui de baixo. A folha do caju, ela é meio vinho, as folhas menores. Então, eu vou pegar um pouquinho do vinho também, olha, eu vou misturar ao verde oliva. Essa folha, ela tá dobrada. O pé dela é aqui e a ponta ali. Agora, eu vou iluminar com o marfim, mas eu vou iluminar só esse lado aqui, que é o lado, seria da borda. Porque ela é só uma metade. Pronto. Feito isso, nós vamos para essa. Risquei aqui, achei pequeno, cresci um pouquinho o risco. Eu vou pegar um pouco do marfim e vou colocar aqui, ó, pelo meio, mais para a borda de cima. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vinho e vou fazer como se fosse uma sombra em cima do marfim, aqui na borda, olha, vai ficar mais clarinho. Vou chegar com verde oliva nessa área, porque essa área aqui tá por trás do caju, então ela tem que ficar mais escura. Vou preenchendo. Aqui posso até pegar um pouquinho mais do amarelo. Mas assim, evite um pouco que o amarelo suba sobre o vinho. Senão vai ficar meio siena, meio ocre. Não é errado, mas a cor não fica muito agradável. Agora, com o verde oliva, a ponta tá ali, o pé estaria aqui, o meio. Então, eu vou passar o traço com oliva e eu vou puxar, olha, um pouco assim, deixando a ranhura. Depois, eu vou fazer o mesmo com oliva do lado de cá. Olha, vai ficar assim meio arranhado. É isso que eu quero. Para realçar um pouco, agora eu vou pegar o marfim, um pouquinho de tinta, eu vou colocar aqui paralelo. Aqui tem a linha de oliva, aqui tem a linha do marfim. E eu vou puxar um pouquinho do marfim, sem passar por cima das linhas de oliva. Eu passo entre eles, olha. E vou colocar um pouquinho do lado de cá também. Pronto, quero preservar essa área em vinho. Agora, nós vamos para essa folha aqui de baixo que tá espremida entre os dois cajus. Vou começar com verde oliva também aqui, nesse cantinho. Vou preencher, você viu que a forma dela tá bem esquisita, né? Mas ela já vai parecer folha. Pego um pouquinho do vinho, vou colocar aqui. Só pra gente manter a cor. Aqui nessa beiradinha, o verde oliva. Essa folha, ela tá, eu imagino ela atravessada. A ponta aqui e o pé aqui. Então, eu vou trabalhar só com um pouquinho do marfim. Aqui seria o meio, tá? Eu vou puxar essa tinta um pouquinho pra lá. Olha, marquei. Pronto. Não coloque muita claridade aqui nem aqui.
Agora, o verde oliva, vou colocar um pouquinho puxando pra lá. Olha, só um pouquinho, porque eu quero pôr uma dobrinha ali. Olha a dobrinha, pego a tinta de um lado do pincel, a tinta tá pra cima. Ponho essa tinta assim, saio daqui, faço a curva e venho aqui. Você viu que aqui tem uma entrada. Olha, ponho o pincel, cresço e volto, acompanhando essa entrada. Aí temos uma dobrinha. Agora, aquela folha lá de cima, quero começar também com o marfim, para essa ponta aqui, um pouquinho do limão aqui para baixo. Você viu que a gente pode fazer mistura de cores. Aqui eu quero colocar o oliva. Dou uma misturada no marfim. Agora, essa ponta eu vou colocar uma pincelada de vinho. Que também posso misturar com o marfim e posso misturar com o oliva, que fica bonito. Vou sumindo com a divisão. E agora eu faço o acabamento com o oliva. O pé tá aqui, a linha, tá? Agora eu vou puxar essa linha pra lá, deixando a ranhura. Vou pegar daqui agora pra dentro, também deixando essa ranhura. Agora com o marfim, o contrário. Coloco aqui, puxo pra baixo. De leve. Coloque pouca tinta. Se precisar, coloque mais. Desse lado, coloco de lá pra cá. Pronto. Acabamos as folhas, vamos ao caju. Nós vamos fazer o caju que tá por baixo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais vermelho. Tem cajus que são mais vermelhos e cajus que são mais amarelos. Esse nós vamos fazer mais vermelho, mas a gente vai colocar o amarelo ouro. Toda essa parte aqui, ó, só esse espaço aqui que a gente vai colocar o vermelho. Então, eu vou preencher o meu. Coloquei o amarelo, agora eu vou colocar o vermelho tomate. Vou colocar nessa área que não tem tinta. E aqui, olha, eu vou misturar levemente. O caju não pode ficar listrado. Não se preocupe que o risco aqui não vai se perder. Vou lavar o pincel para tirar o excesso da tinta. E vou misturar, porque eu quero que uma cor se perca dentro da outra. Tá, agora a gente tem que fazer tem esses dois riscos aqui, e é um gordinho que o caju tem aqui embaixo, onde entra a semente. Um pouquinho do sépia, ponho aqui do lado da semente, puxo, acompanhando aquela linha. Olha, tem uma linha pra lá e uma linha pra cá. Desse lado também. Um pouquinho do sépia. Suma por aqui, não leve muito. Agora eu vou colocar também aqui um pouquinho do sépia. Vou dar uma esmaçada. Esse caju tá bem maduro. Agora com um pouquinho do amarelo canário. Eu vou dar uma clareada nele aqui desse lado.
um pouquinho na ponta do pincel e eu vou fazer isso aqui, ó, uma luz. Um pouquinho aqui também. Se você quiser fazer isso com amarelo limão, também fica legal. Ó, tô fazendo com limão aqui. Agora nós vamos fazer essa semente já. Vou colocar cinza lunar aqui, ó, vou fazer uma curva. Vou pegar um pouquinho do sépia e vou pôr aqui dentro, olha. Lavo o pincel. Você pode trocar o pincel, você pode trabalhar com 4. Eu tava trabalhando com 6. Peguei o 4. Agora eu vou colocar um pouquinho do verde pinheiro em volta do cinza. Vou dar uma misturadinha. O sépia você preserva ali, aquele espaço. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do sépia e vou fazer uma sombra ainda em volta. Aqui tem 3 cores: cinza lunar, verde pinheiro e sépia. Essa área aqui tem que ficar bem escura, porque tá lá por baixo. Agora nós vamos fazer a luz com um pouquinho do marfim. Você vai colocar a luz aqui, ó, em volta com batidinhas e vai puxando assim, ó, pra fora. Ó, coloca em volta daquele triângulo de sépia e puxa pra fora. Só que não pode deixar tanta ranhura. Aqui no começo fica. Mas aqui, ó, você pode dar uma esfumaçada na borda. Vai dar uma clareada. E vai ficar parecendo uma semente de caju mesmo, olha. Isso daqui às vezes some um pouco depois porque tá molhado. Aí você pode acrescentar, assim, algumas coisinhas. Aqui, a semente passou por cima do caju. Então, a gente vai clarear um pouquinho. Desse lado também, ó, a semente veio, entrou aqui e passou por cima daquela partezinha do caju. Eu sinto que eu devo clarear um pouquinho mais aqui. Então, eu vou pegar um amarelo ouro e um pouquinho do marfim. Pintura é assim, a gente faz. Se a gente sente necessidade de colocar outra cor, a gente pode pôr. Afinal, estamos construindo. Pronto, acho que ficou melhor. Isso. Agora, nós vamos pro outro caju. Esse daqui, eu vou colocar marfim toda essa área aqui. E vou completar com um amarelinho limão. Tá? Então, você pode fazer o seu. Eu vou fazer o meu. Aqui tem um galho que passa por cima, mas a gente pinta em cima dele, depois a gente faz. Com amarelo ouro, eu vou fazer uma segunda sombra aqui. Desse lado de baixo. Aqui também, ó, vou acentuar a dobrinha. Já vou acentuar a dobrinha pro lado de cá também. Vou entrar um pouquinho com sujeirinha de amarelo do pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, tiro o excesso no pratinho, bem pouquinho, tá? E vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, em cima do amarelo limão. Ele vai ficar meio verde. Vou sujar no vermelho com o amarelo ouro, uma misturinha, ficou meio laranja.
E vou colocar aqui um pouquinho de leve. Olha como eu tô trabalhando com o pincel, muito leve. Você viu que quando ele entra em cima do marfim, fica uma cor não muito bonita. Eu não gosto muito. Então, eu vou voltar aqui com um pouquinho, vou crescer um pouquinho do amarelo ouro aqui. Agora, com o marfim, eu vou acentuar aqui a dobrinha. Gordinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E vamos trocar de pincel para a semente. Cinza lunar. Olha, aqui tá aquele triângulo. Então, em volta, cinza lunar. No triângulo, o sépia. Já vou limpar aqui. Pincel. Um pouquinho do verde pinheiro em volta. Pincel sujinho de sépia, já, olha, já ficou a sombra ali. Vou fechar bem certinho a volta. Agora, eu lavo o pincel para tirar o excesso de tinta. E vou colocando o marfim bem de pezinho aqui em volta, olha, toda essa volta aqui contornando aquela partezinha de sépia. E vou puxar para fora. Lavo meu pincel. Vou dar uma retocadinha aqui, porque essa parte tá por cima da semente. Às vezes, os cajus apresentam algumas manchinhas assim, ó. Não fica assim tão lisinha a fruta. Tem alguma... Olha, o meu pincel tá sujo de laranja, que seria a mistura do vermelho com o amarelo. Aqui também, ó, vou colocar umas manchinhas. Esse aqui eu coloquei aqui embaixo com laranja. E aqui em cima eu vou colocar um pouquinho do verde pinheiro com amarelo limão. Também posso fazer umas manchinhas. Só para não ficar aquela fruta muito desenhada. Nesse daqui, como ele tá bem maduro, você pode até fazer algumas com sépia. Sempre em cima do vermelho. Você viu que o meu pincel tá bem limpinho, quase não tem tinta. Tira bem o excesso de tinta do pincel. Puxar aqui um pouquinho. Agora você vai preencher todos os cabinhos e não se esqueça que esse daqui passa aqui por cima, né? Você vai preencher todos eles com sépia puro. Com o pincel número 4 e a cor sépia. Veja como eu faço o cabinho. Eu não puxo uma linha reta, então, eu faço assim, ó, eu vou colocando a tinta. O que acontece? Vai ficar duas linhas irregulares, ó, coloca a tinta. Aqui na pontinha, você pode até puxar o pincel. Mas aqui, ó, venha apertando o pincel. Ó, vai ficar um cabinho original. Depois você vai lavar o pincel. Aí você vai pegar um pouquinho do marfim, de um lado só tem tinta aqui, põe essa tinta pra cima. Você vai colocando do lado de cima e dando uma apertadinha. Não faça isso. Ponha a tinta e aperta. Não precisa colocar inteiro. Coloque em algumas partes. Deixa aparecendo, ó, um nozinho. Deixa aparecendo alguma coisa do cabinho de baixo, da cor do cabinho de baixo, de sépia. Olha, eu coloco a tinta, aí eu dou uma apertadinha de pincel pro lado. Isso faz com que fique redondinho. Em alguns lugares um pouquinho mais, a gente pode deixar. Se precisar, depois você pega o pincelzinho 0
e dar uma ajeitadinha em algum ponto. Por exemplo, aqui eu tenho os cabinhos das folhas. Olha, eu tenho que fazer com pincel 0. Posso até já puxar esse daqui. Aí já posso dar uma iluminada nele, olha que legal. Não precisa aquela linha reta, pode pôr pontos, pedaços. Esse daqui, olha, a folha acabou ali, o cabinho tá saindo daqui. Eu vou separar o tronco, olha, só um detalhe de marfim. Para separar o tronco da folha. E aqui tá o cabinho. Aqui nós temos o cabinho dos cajus. Também merecem um pouquinho de luz. Gosto de fazer um acabamento com verde oliva. Vou fazer aqui, nessas folhas de caju. Não é um contorno. São alguns detalhes. Nessas daqui também. Você viu como tá sumindo aqui a luz? Então, eu vou colocar um pouquinho mais do marfim, acompanhando as linhas que eu fiz anteriormente. Aqui também posso pôr já um pouquinho mais. Às vezes é preciso fazer essa maquiagem no trabalho. Cuidado para sua maquiagem não ficar muito acentuada, tá? Você tem que fazer de acordo. Aqui, olha, o centro. Aí, vou puxar algumas ranhuras pro lado de cá, sem cruzar essa linha. E aqui a gente pode entrar com alguma linha também. Não vou passar oliva aqui, porque aqui tem vinho. Vou evitar. Com esse acabamento, a gente espera secar um pouco para fazer o fundo. Agora que ele tá seco, então nós vamos fazer assim, você vai pegar uma pincelada de água, vai pôr no pratinho, uma pinceladinha de tinta, você vai deixar essa tinta assim, ó, bem líquida, bem úmida. Aí você vai começar pelos cantinhos. Eu tô com o pincel número 8 sem aparar. Olha, você vai dando batidinhas. Pertinho. Não precisa passar por cima, porque a tinta tá bem úmida, ela vai crescer um pouco, ela vai se espalhar um pouco. Não suba assim, é só nos cantinhos, limpando o pincel para fora. Cantinho, limpando o pincel para fora. Eu tô usando azul hortênsia. É um azul bem clarinho. E nós vamos fazer isso todos os cantinhos. Você viu que eu não tô contornando, não é para contornar, é só nos cantinhos. Um pouquinho aqui embaixo, porque sobrou aqui no meu pratinho. E agora, a gente vai fazer com o ocre a mesma coisa. Uma pincelada de água, deixo um pouquinho líquido e vou passar aqui embaixo. Aqui, trabalhe sempre na direção horizontal. A gente vai simular um espaço onde as frutas estão apoiadas. Um pouquinho do ocre aqui no cantinho, um pouquinho aqui no cantinho. E agora, por último, um pouquinho do sépia. Só que o sépia eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel aparado. Pego tinta no cantinho, porque eu preciso chegar com essa tinta bem na borda. Da fruta.
Depois eu limpo o pincel. Prontinho o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Tô colocando um pouquinho de azul aqui. Só umas manchinhas para quebrar um pouco o sépia. Pronto. Vou assinar aqui no cantinho. Mais um trabalho concluído. Agora vocês já podem pintar cajus. Esse risco você encontra no Só na Lu Pinturas, no meu Face.